Hoje eu vou dar uma dica de podcast que fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Saiu um podcast recentemente muito interessante que se chama Paredes São de Vidro, numa referência ao prédio do Supremo. É importante a gente falar sobre esses assuntos porque o Supremo entrou para as rodinhas de discussão de muita gente. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque hoje a gente vai falar sobre o STF. Já viram que o vídeo é importante, né? Hoje eu vou dar uma dica de podcast que fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Saiu um podcast recentemente muito interessante que se chama Paredes São de Vidro, numa referência ao prédio do Supremo. Esse podcast é feito pelo Felipe Recondo, do Portal J, ele é jornalista e um dos autores do livro Os 11, que está ali na minha estante, mas que eu esqueci de pegar para vocês, que também fala do Supremo, é muito bom. É importante a gente falar sobre esses assuntos porque o Supremo entrou para as rodinhas de discussão de muita gente. O presidente Jair Bolsonaro faz ataques diretos à instituição todos os dias, principalmente a dois ministros em particular, o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator de vários inquéritos que investigam o presidente. O presidente chegou ao cúmulo de dizer no palanque, no meio da Avenida Paulista, nas manifestações golpistas do 7 de setembro, que ele não obedeceria ordens judiciais vindas do ministro. O ministro Alexandre de Moraes, aliás, vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, justamente durante as eleições do ano que vem. Curiosa essa obsessão do Jair, né? Não dá para entender? Até parece a atitude de alguém que quer enfraquecer as instituições democráticas e criar um caldo para não aceitar o resultado eleitoral de 2022. Discurso de quem acha que vai perder, né? Parece. Não sei, posso estar errada. Um dos motivos que levam o Bolsonaro a personalizar os seus ataques à instituição em um ou dois nomes é que fica muito mais fácil direcionar a turba. Dar nome, rosto, facilita a criação de um inimigo. Já faz algum tempo que os indivíduos que compõem o STF se tornaram parte das discussões políticas no Brasil. Só que nem sempre foi assim. Perguntem aí para os pais de vocês, será que eles lembram quem era ministro do Supremo na juventude deles? Até os anos 90, muita gente nem sabia quem fazia parte do STF. O Supremo era um corpo único e afastado da opinião pública. O impeachment do ex-presidente Fernando Collor foi o grande caso que levou o STF para o centro do debate político porque coube ao tribunal delimitar as regras para o processo que era o primeiro da nova república. Mas como a gente sabe, infelizmente, não o último. Por volta dessa época é que começa a mudar, primeiro, a forma que o TSE trabalha com a imprensa, por causa das primeiras eleições diretas após a ditadura, e depois o STF também deixa de ser só reativo e passa a ter uma relação mais próxima com os jornalistas durante a presidência do ministro Sepúlveda Pertence. O Supremo começava a falar para fora, como o Felipe diz no podcast, mas os ministros seguiam discretos. E isso mudou, ainda com o Pertence, lá no programa do Jô Soares. Mas nem todos os ministros ficaram confortáveis. O Moreira Alves era um exemplo de um ministro que queria permanecer discreto. Mas a insistência era grande e nessa época surge a ideia da TV Justiça. Só que assim como a insistência, era grande também a resistência. O medo era de que a TV inibisse os debates em plenário. A solução foi, primeiro, uma TV Justiça que funcionava só internamente, para os ministros se acostumarem com as câmeras. Enfim, TV Justiça já no ar. Sabe quem vai se tornar a estrela da programação? Ele mesmo, o Moreira Alves. Depois de um caso muito famoso, o caso Elvanger, em 2003, no qual um editor de livros neonazistas do Rio Grande do Sul foi condenado por crime de racismo, a corte começou a entender que precisava comunicar melhor os seus trabalhos. Eles, enfim, passam a focar na assessoria de imprensa e começa, como eu já falei, a TV Justiça. O intuito era bom, dar publicidade aos atos da corte, aos arrazoados dos ministros, mas as consequências a gente vai ter que pensar um pouco mais. O crime desse editor, do Siegfried Elvanger, era tão diferente aqui no Brasil, racismo por meio da edição de livros neonazistas, que o caso acabou chamando a atenção da imprensa e do público também por esse movimento de maior proximidade do tribunal com as pessoas, intermediada aí pela TV. Então foi um mix aí de circunstâncias.
Na época, o ministro Moreira Alves fez o que ele sempre fazia, ele votou tecnicamente, só que ele votou a favor do Elvanger, argumentando que a raça humana é única e que por isso os judeus não poderiam ser vítimas de racismo. Era um argumento técnico, direto. Em seguida, votou o ministro Maurício Correia, que defendeu enfaticamente a condenação do Elvanger pelo crime de racismo. Para quem estava vendo pela TV, não parecia uma contraposição de argumentos técnicos, mas um embate entre quem estava a favor de um nazista e quem estava contra. Uma interpretação simplista e equivocada, claro, mas o incômodo da audiência com o voto do ministro Moreira Alves foi tão grande que ele pediu para retomar a palavra para se explicar. E os dois ministros brigaram, só que naquela época o conteúdo ainda não ia para o ar ao vivo, mas era disponibilizado para o público editado. Mesmo assim, a repercussão foi imensa. E aí surgiu um outro problema. O ministro Maurício Correia viu a edição e não gostou. O problema era: quem é que vai ter autoridade para poder editar a fala de um ministro? Complicado, né? E aqui a história pública do Supremo muda completamente, porque a partir desse dia, os julgamentos passam a ser exibidos ao vivo pela TV Justiça, os julgamentos do plenário. A gente vai analisar brevemente se isso foi bom ou ruim, mas a gente precisa lembrar que é uma avaliação complexa. E sobre esse caso especificamente, se por um lado a condenação de uma pessoa com crenças supremacistas foi muito importante, e isso firmou a posição do Supremo como defensor dos direitos e das garantias individuais, por outro, ficaram expostas as diferenças internas do tribunal, com um ministro batendo boca com o outro. A opinião da audiência começou a interferir nos julgados. Foi a primeira vez que a gente viu um ministro do STF brigando em público. Mas vocês devem se lembrar que está longe de ser a única, né? Vamos pensar que o ministro Moreira Alves decidiu votar de novo para se explicar em virtude da repercussão pública. Perceberam o efeito? Mas, enfim, vamos tentar continuar e ficar longe desse mau sentimento, dessa mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Eu sei que vocês já devem ter entendido a referência, eu sei de cor, uma parte maior, na verdade. O fato é que a mera atitude de colocar câmeras para permitir que todo mundo pudesse acompanhar o que acontecia no tribunal com a TV Justiça alterou os trabalhos da corte. Na Alemanha e nos Estados Unidos, por exemplo, as discussões entre os juízes, enquanto eles conversam sobre as suas posições, não são públicas. Apenas as decisões do colegiado são. Nos Estados Unidos, se um grupo de juízes discorda da maioria, eles redigem um único voto de dissenso e publicam. Ou seja, tem menos espaço para protagonismos individuais e para mandar recados pela TV. Esse sistema, ele privilegia o colegiado e não o juiz individual. Lógico que nem tudo é perfeito, tá? Nos Estados Unidos, as nomeações de juízes para a Suprema Corte vêm sendo altamente politizadas e isso tem sido muito ruim para a percepção de confiança da população no tribunal. Eu sempre falo aqui, a instituição importa mais que a pessoa. Mesmo juízes do STF ou de outras cortes supremas são ocupantes de um cargo. O que importa é a cadeira, é a atribuição constitucional daquela cadeira e não a pessoa que senta nela. A pessoa é transitória, mas o STF é perene, ele continua lá. Quem perde quando as decisões desse órgão constitucional passam a ser motivo de questionamento somos todos nós. Insegurança jurídica é muito ruim para a nossa confiança uns nos outros, para o ambiente de negócios e para os direitos fundamentais dos cidadãos. O que também força a tinta no individualismo do STF é o excesso de decisões monocráticas. Ao ser tomada por um único ministro, vocês percebem que a decisão fica mais fraca? O poder da corte está em ser um grupo. Decisões monocráticas, que são as tomadas por um ministro só, podem posteriormente ser revistas pelo colegiado, a galera. Também colocam sobre os ombros de um ministro todo o peso daquele julgado. E ministro é gente, galera, uma pessoa sob enorme pressão em cima do seu nome, da sua família, e naturalmente essa pessoa com essa pressão toda não decide igual a um corpo mais ponderado, porque você divide tanto a pressão quanto a responsabilidade. Esses excessos de individualismo acabam fragilizando o Supremo na percepção de muitos brasileiros. Antes, quando o STF era um tribunal pouco conhecido, existia mais essa sensação de unidade, de que ele era um poder monolítico, decidindo sobre os assuntos mais importantes da nação. Hoje, tem gente torcendo para a ação cair para o ministro X ou Y, tem gente ameaçando a família do ministro porque não concorda com um julgado, enfim, é muito difícil trabalhar desse jeito. No passado, as divergências não costumavam sair do plenário, mas a partir da transmissão pela TV das discussões, os ministros passaram a ter personalidades públicas. Com essas personalidades públicas, eles viram ao mesmo tempo celebridades. E eu não estou falando que essa foi uma consequência da TV Justiça sozinha, tá? Porque, enfim,
As pessoas que sentam nas cadeiras podem contribuir mais ou menos para que isso aconteça. Celebridades com um portfólio variado. O STF acumula a tarefa de lidar com as questões constitucionais, de ser a última instância da justiça e de julgar casos originários, ou seja, ele é o Tribunal Penal para indivíduos com foro privilegiado. Essa gama de atribuições é incomum em outros países. Eu acho que todo mundo concorda que foi o julgamento do Mensalão, a ação penal 470 em 2012, que deu outra virada de chave em como a opinião pública vê o Supremo. Nesse momento, do Mensalão, ficou claro que o comportamento individual dos ministros enfraqueceu a corte, que ao mesmo tempo, como o julgamento estava sendo transmitido por horas a fio na televisão, ao vivo, foi cada vez mais difícil a gente não perceber algum contágio pela opinião pública. Os ministros do STF foram se tornando heróis ou vilões, dependendo de qual era a opinião de cada um sobre o processo. E aqui é claro que a gente precisa se preocupar com as decisões judiciais que impactam o cenário político do país. E eu sei que muita gente vai dizer, você vai falar que é uma decisão técnica, que nem todo mundo sabe, etc. Mas é isso, gente. Quando a gente começou a falar de pandemia, a gente falou para consultarem os infectologistas. Quando a gente começou a falar de remédio, a gente pediu para que as pessoas não ouvissem as recomendações do presidente da República recomendando um remédio que não funcionava, mas que ouvissem os cientistas. Quando a gente está falando de decisões judiciais, a gente precisa ter humildade para reconhecer que se a gente não estudou nada daquele assunto, fica difícil para a gente opinar tecnicamente sobre ele. Então é natural que a gente acabe pegando mocinhos ou vilões a partir de uma interpretação simplista de temas extremamente complexos. E eu sei que essa convicção de que a gente não sabe sobre todas as coisas pode ser um pouco frustrante, mas é isso, gente. A gente não sabe sobre todas as coisas e reconhecer a nossa ignorância é a chance da gente se aperfeiçoar. Beleza? As disputas internas deixaram de ser acidentes e acabaram se tornando parte do jogo. O Mensalão foi o Big Brother da Justiça. E a briga da época era entre o Joaquim Barbosa e o Ricardo Lewandowski. Só que essas disputas são ruins para a corte. Se o ministro fala mal do outro, do julgado, do próprio tribunal, o que dizer de quem está assistindo aquilo? Vira um fla-flu. E a instituição entra para jogo, se torna alvo de ataques de fora. Não foi por acaso que o STF se tornou inimigo prioritário do bolsonarismo, virou presa fácil. O Supremo se tornou a personificação do sistema, da elite, aquele que manda em tudo, mas ninguém gosta, e que impede o outsider, o Jair, de fazer tudo que o povo quer. Facílimo esse discurso. Bom, essa discussão é um gostinho. Eu recomendo bastante esse podcast. A gente fala muito do Supremo aqui no canal, nos jornais, e eu desconfio que vocês também em conversas sobre política com seus amigos. É importante que a gente entenda esses mecanismos da corte até para a gente também exigir o seu bom funcionamento e entender que a sua proteção é a proteção de todos nós. Então, a gente pode discordar dos posicionamentos técnicos dos ministros, se a gente tiver capacidade técnica para fazer esse julgamento, a gente pode discordar do comportamento público dos ministros, a gente pode discordar de tudo, eu diria. Mas a gente tem que tomar cuidado para esse nosso sentimento não nos levar para um lugar muito perigoso, que é o de, por exemplo, defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ou de não chegar nem nesse lugar, mas de fragilizar significativamente uma instituição que é tão importante para todos nós. É isso. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau!